Boas tardes, hoje vou falar dos contraceptivos. Uma coisa que está a ser cada vez mais usada e que as pessoas não têm consciência de como isso é contra a moralidade. Portanto, a Igreja é contra esse uso de contraceptivos. Porquê? Porque a gente tem que perceber, meus irmãos, que o sexo, a finalidade do sexo, o primeiro objetivo, vamos assim dizer, do sexo é a procriação, ou seja, geração de filhos. E cada vez que a gente interrompe, com modos artificiais, com coisas, estamos de alguma maneira estamos a romper com a ordem natural das coisas. O reter, portanto, no fim de contas, o que o contraceptivo ao fim de contas, é não deixar gerar um filho. Atenção que há uma diferença grande entre, por exemplo, preservativos e pílulas. Porque as pílulas não são contra. As pílulas normalmente são abortivas. Como já falei no vídeo anterior acerca do começo da vida do aborto. A vida começa quando o espermatozoide penetra o óvulo. E portanto as pílulas não fazem. Como é que é dizer? Não impede essa penetração. Ou seja, o que impede é que esse óvulo, que pode ser fecundado com o espermatozoide, seja fixado no útero. Ou seja, há um aborto. Portanto, quem usa pílula e faz sexo com alguém em que o sêmen é introduzido na vagina e há a possibilidade, e isso ocorrer, a tal penetração do espermatozoide no óvulo, e claro que depois com o efeito da pílula está a provocar um aborto, meus amigos. Para quem tem dúvidas acerca do começo da vida, vejam o meu outro vídeo como eu disse. De qualquer maneira, vocês estão a ver que isso vai contra, aquilo que é suposto ser seguido. Portanto, mas alguns argumentam, mas na Bíblia não tem nada a dizer de preservativos, não tem nada de pílulas, não tem nada de contracepção, não sei o que mais. É um erro porque isso é um erro porque revela a ignorância da Bíblia e também revela também como é preciso ter lata mesmo de dizer isso. A Bíblia não tem a tal palavra-chave. Mas amigos, a Bíblia não tem muitas coisas que temos agora como vocabulário, não é? Claro que uma Bíblia que foi escrita há tantos anos, nunca imaginava que ia haver um preservativo. Eles sabiam lá o que era isso. Não tenho ideia e não existia essa palavra. Mas a gente tem aqui uma passagem interessante. Gênesis 38. Temos, eu vou aqui ler o versículo 6 até os versículos 6 até 10. Eles vejam bem de como a Bíblia tem aqui uma orientação e é bem explícita quando se retém, por exemplo, a concepção. Judá tomou uma esposa para o seu primogênito Er. A mulher chamava-se Tamar. No entanto, Er, primogênito de Judá, desagradou a Deus, que o feriu de morte. Então Judá disse a Onã: casa com a viúva do teu irmão, cumpre a tua obrigação de cunhado e dá descendência ao teu irmão. Isto são as antigas regras. O irmão morreu-se, o cunhado tinha que casar com a mulher. Onã, porém, sabia que a descendência não seria sua e cada vez que se unia à mulher do seu irmão, derramava o sêmen por terra. Derramava aqui o esperma, o sêmen, por terra. Muitas vezes também, eu não uso preservativos nem pílulas aqui, mas a gente tira antes de tempo. É a mesma situação aqui, é a mesma coisa. O que é que diz a seguir? Derramava o sêmen por terra para não dar descendência ao irmão. O que ele fazia desagradava a Deus. Clarinho aqui como a água, como a cristão. Desagradava a Deus. Portanto, todos estes atos contraceptivos são desagradáveis a Deus. Porque Deus desenhou, desenhou a forma, a nossa sexualidade com o fim de procriar. Diz já antes também, crescei e multiplicai-vos. E
E claro, isso também tem o seu preciso momento, que é dentro do casamento. Isto será um vídeo mais tarde que eu vou fazer, se Deus me permitir, acerca do sexo antes do casamento. Depois vocês vão compreender mais porque que o sexo só deve ser feito dentro do casamento. É claro que é muito difícil, muito difícil, e cada vez há mais tentações, cada vez as mulheres vestem-se mais com mais atrevimento, com mais coisa, e claro, e depois depois temos a internet que está a só dar um clique e a gente vê as porcarias que a gente quer, etc. São coisas que dão-nos, principalmente aos homens, uma maior tentação. Mas isto temos que rezar, meus irmãos. É um pecado que está muito presente e as pessoas acham que não têm consciência do tamanho, da gravidade desse pecado e como isso pode estragar a vida de uma pessoa, não é? Mas eu dou o preservativo ao meu filho pelo não ter filhos, depois eu não sei o quê, porque depois eu tenho que sofrer, depois ele depois também tem que sofrer, e não quero isso para o meu filho. Minha irmã, ou o meu irmão, não sei, normalmente é a mãe que diz isto assim, as mães, vou dar um preservativo a ele ou dar a pila à minha filha, não sei o quê, tu estás a contribuir para o pecado. Tu estás a contribuir para o pecado, tu estás a pecar. Mas é para o bem do meu filho, é para ele não apanhar doenças, não sei o quê. Mas, irmãos, o que a gente tem que dizer aos nossos filhos é abster do sexo. Ou que compra os seus preservativos, é da sua consciência, é da sua coisa, o pecado é dele, Deus depois irá julgá-lo, Deus depois irá acertar contas, e há sempre tempo ao arrependimento. Isto não é cometes um erro e depois estás logo condenado, não é assim, claro. Para cada pecado há sempre arrependimento e há sempre o perdão de pecado, mas a gente tem que fazer o mínimo para não ter qualquer participação, porque a gente está a ser cúmplices dessa ação, estamos a ser cúmplices do pecado do nosso filho ou da nossa filha. Portanto, muita atenção e espero que isto faça sentido para vocês. Cada vez que há uma interrupção de uma certa ordem natural das coisas, neste caso o sexo, como deve ser feito, não é? Constitui um pecado. É um mal e que deve ser evitado. Ok? Para quem não quer usar preservativo, há uma maneira eficaz que muita gente desconhece, que é o plano natural familiar. Que quer dizer, o que é que consiste? O período da mulher tem fases do período da mulher que a mulher é infértil. Portanto, pode-se fazer sexo à vontade, sem preservativos, sem pílulas, sem nada. A mulher não engravida. É muito simples. Vocês podem procurar isso na internet. Normalmente não se faz sexo durante o período, não é? Claro que a gente não quer fazer com sangue e porcarias, não é? Portanto, aquela primeira semana de período não há sexo. A semana a seguir pode-se fazer sexo, não há qualquer problema de coisa. Na outra semana a seguir, o casal deve abster do sexo, porque é o período fértil da mulher. Na outra semana a seguir, esse período, pode fazer sexo, e na outra semana a seguir já começa outra vez o período. Portanto, semana sim, semana não, pode fazer sexo, não há qualquer problema, não precisa de contraceptivos, porque é o ciclo natural da mulher e isso é aprovado pela Igreja. Não há qualquer problema em fazer isso. Claro que quem faz isso é fazer um descanso entre as gerações, não é para fazer isto continuamente, não é? Mas é para fazer tipo uma pausa entre um filho e outro, não é? Porque o casamento, a finalidade também, o casamento é ser fértil, é ter, portanto, um número considerado de crianças. Mas isso depois é outro vídeo e depois a gente vai, o Papa já disse várias coisas acerca disso, de como as pessoas cada vez mais têm menos filhos e isso não está certo, tá bom? Pronto, e era só isso. Obrigado pela vossa atenção e até para a semana, se Deus quiser.